que ele vive. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida e eu te saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que chegou até este vídeo direcionado pelo tema destes, afasta-te. Nós estaremos falando, abordando este tema nesta oportunidade, acerca da verdade da Palavra de Deus. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar e desde já lhe agradeço pela sua participação, pela sua audiência, todo aquele que tem se inscrito, todo aquele que tem compartilhado, curtido, deixado seu comentário, comentários de incentivo, de apoio. Que Deus abençoe a sua vida e lhe faça prosperar. Você que ainda não é inscrito, eu peço humildemente que você se inscreva, ajude-nos a propagar a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quero convidar você a nós estarmos fazendo menção de um texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, a partir do versículo 1, nós estaremos fazendo menção de alguns versículos. Capítulo 3, versículo 1 em diante, que nos diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Dentro deste texto que nós abordamos, fizemos menção e leitura, eu aqui separei algumas palavras que estão inseridas dentro desta passagem bíblica, quando Paulo escreve esta segunda carta ao jovem Timóteo. São palavras que nos saltam à vista, são palavras que falam profundamente ao nosso coração. E Paulo aqui, a primeira palavra que Paulo usou, sabe, porém, isto, que nos últimos, Paulo está fazendo menção agora dos dias os quais nós estamos vivendo, os dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos da volta de Jesus em uma ordem escatológica, nós sabemos que o primeiro fator que vai desencadear este fato escatológico é o arrebatamento da igreja. Jesus arrebatando a igreja, vem um período de grande tribulação, e assim passando 7 anos, a história os irmãos conhecem, a história vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer que passando este período de 7 anos de tribulação, Jesus vem com a igreja em glória. E é estes últimos dias que Paulo está dizendo, aonde se darão estes dias terríveis, aonde sobrevirão estes tempos trabalhosos. Paulo, quando ele escreve a palavra tempo, Paulo, ele não usa a palavra cronos, que é o tempo do homem, o tempo a qual a humanidade está inserida. Não, quando nós olhamos nos originais, quando nós olhamos na escrita de Paulo, Paulo vai usar a palavra kairos para tempo. E eu fui nesta manhã pesquisando e orando a Deus através da revelação do Santo Espírito de Deus. Deus manifestou dentro do meu coração que este tempo não está inserido dentro da cronologia do homem, mas no kairos. Por quê? Porque é o próprio Deus que irá suscitar este tempo trabalhoso, é o próprio Deus que há de trazer este tempo de angústia sobre a terra, este tempo a qual nós estaremos vendo características de homens amantes de si mesmo e tantas características que nós estaremos abordando ao longo deste vídeo. Então é o próprio Deus, mas alguém pode estar perguntando, mas como, Lucas? Como Deus vai trazer esse tempo? Eu quero que você abra aí na sua casa, ou seja, onde você estiver, se você tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículos 5 e 6, que diz exatamente sobre isso.
Deus suscitando os tempos, Deus suscitando o homem, Deus trazendo este conflito, Deus agindo na história. E nós passamos já por um outro trimestre que nós estudamos acerca da supremacia das Escrituras, que ali nós vimos Deus agindo na história, Deus agindo no tempo, Deus agindo em todos os âmbitos, em todos os setores, provando que Ele é Deus e a humanidade está sujeita ao seu poder e à sua santidade. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículos 5 e 6, que diz: e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Por quê? Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçava, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Então nós percebemos que é o próprio Deus que traz este tempo de inquietação. E aqui Paulo está usando esta palavra, kairos, é no tempo de Deus, e este tempo está acontecendo, onde está agora sobrevindo sobre a humanidade, sobre os nossos dias. E o que mais me traz, mais me salta o coração, melhor dizendo, é que Paulo não está escrevendo para o mundo secular. Paulo não está escrevendo para o ímpio, Paulo não está escrevendo não para pessoas da sociedade tão somente, não. Paulo está escrevendo este texto exatamente para a igreja, em uma carta pastoral ao jovem Timóteo, para que ele manifestasse este propósito do Espírito, esta revelação do Espírito sobre a igreja, sobre os tempos futuros. Paulo está direcionando para a igreja atual esta carta. A Bíblia diz mais, Paulo diz mais, tempos trabalhosos, ou seja, dias difíceis, dias de angústia, dias exatamente qual Deus trouxe lá no período do rei Asa, qual nós fizemos menção ali em 2 Crônicas, capítulo 15, dias de que Deus está suscitando, Deus está trazendo desconforto, Deus está trazendo situações para que o homem possa se atentar às verdades bíblicas. Então, exatamente isso, tempos trabalhosos. E agora nós estaremos fazendo menção de algumas características que Paulo vai trazendo no texto, vai lançando no texto. Paulo diz, porque haverá homens amantes de si mesmos. O que seria homens amantes de si mesmo? Eu anotei aqui para nós compartilharmos juntos. Homens egocêntricos, egoístas. Ou seja, nós estamos vivendo agora o período do culto a si, o culto, autoculto, o culto da imagem, o culto do ser humano. Nós estamos vivendo o período do narcisismo, ou seja, exatamente isso, o homem amante de si mesmo. E aqui eu separei o narcisismo no grego narque, ligado ao termo narcótico. Mas como algo chamado narcisismo ligado a algo narcótico que nós conhecemos como drogas ilícitas? Este é o verbo narcótico, porque o culto a si, o culto de idolatria do ser humano, o seu autoculto, o culto do eu, o culto do ego, é a droga mais viciante que existe. Perceba que pessoas que colocam o ego, o narcisismo acima de tudo, o amar a si mesmo acima de tudo, o amante de si mesmo acima de tudo e de todos, são pessoas que fazem quantas intervenções cirúrgicas, pessoas que fazem aqui, mexe ali, transforma ali e nunca está do jeito que ela quer, nunca, ela se olha no espelho e não consegue se encontrar, ela deseja mais, ela quer mostrar mais. Pessoas que ao longo do dia, eu sei que você conhece pessoas assim, pessoas que ao longo do dia tiram inúmeras selfies, inúmeras fotos, postam nas redes sociais, aqui e ali, é o culto do ego, o culto narcisista, o culto da autoimagem. Então percebam que pessoas amantes de si mesmo estão optando, indo por este caminho. Eu não estou dizendo pessoas de fora, eu estou dizendo pessoas de dentro. Quantos pregadores, e digo na área da pregação, porque foram homens que influenciaram o ministério que Deus colocou sobre a minha vida, homens que nós olhávamos e tínhamos como espelho, homens que nós tínhamos como um referencial.
Eu tenho certeza que você já passou por isso e ainda passa. Olha só, fulano de tal, Deus usa ele, que Deus possa me usar desta mesma forma, que Deus possa me levantar em uma forma ministerial. Quantos exemplos nós temos ainda de homens de Deus, mas quantos exemplos frustrados. Pessoas que começaram a pregar a palavra e se tornaram agora coaches, celebridades, pessoas que deixaram de ser formadores de opiniões bíblicas e estão agora na sua autoimagem, no culto a si, trazendo agora não seguidores de Cristo, mas trazendo seguidores para si mesmo, trazendo seguidores para o seu autoculto, o culto dos amantes de si mesmo. Então perceba que é um perigo. E Paulo ele vai lançando estas palavras, homens avarentos, homens que são seguros nas suas posses, homens que não têm a mão aberta, homens que não fazem nada pelos outros. Paulo ainda usa mais presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? Uma pessoa que se auto-vangloria, se acha mais bonito, mais capacitado, mais inteligente que os demais. É uma pessoa que ela mesma tem esta presunção de se colocar acima dos outros. Você conhece alguém assim? Eu sei que você conhece. Que nós possamos orar por estas pessoas para que sejam despertadas deste sono que está levando à morte. Uma pessoa presunçosa é terrível, uma pessoa que se coloca acima dos outros. Paulo usa mais ainda outro termo, alguém que é chamado soberbo. Soberbo também está dentro destas características, acha-se superior aos demais, tem um ato de soberba, uma empáfia, uma prepotência, uma arrogância. Então são características, meus irmãos, que nós vamos vendo Paulo colocando no texto exatamente com um sentido, um objetivo, para trazer ao nosso coração a importância de nós não irmos por este caminho. Paulo ainda diz mais sobre homens blasfemos. O que é uma pessoa blasfema? É um calunioso, profere insultos contra Deus, é um zombador das coisas santas. Quantas pessoas têm se tornado blasfemos ao longo da caminhada? Quantas pessoas que começaram bem, começaram numa postura, numa identidade de homem, de mulher de Deus, e agora estão zombando dos mistérios de Deus, estão zombando daquilo que Deus deu ao homem, uma capacitação espiritual. Esses dias conversava com alguém na minha igreja, e este alguém relatava o testemunho de uma pessoa que foi criada na igreja, foi criada através dos dons da teologia pentecostal. E agora, quando atingiu a maioridade, quando fez a sua vida adulta, ela se verteu e se converteu agora a uma outra denominação que nega a essência do Espírito Santo, nega o poder do Espírito Santo de Deus e agora já não crê mais, está agora blasfemando, já não está mais crendo no poder de Deus, já não crê mais nos mistérios de Deus. Então percebam o perigo que é isto. Paulo está escrevendo exatamente isso para chamar a atenção dos blasfemos, dos caluniosos, daqueles que estão agora dentro da igreja, mas proferindo insultos às coisas de Deus. Perderam o zelo, perderam o temor pelas coisas sagradas. Paulo escreve ainda mais, não quero ser extenso, Paulo escreve desobedientes a pais e mães, ou seja, indisciplinados, inflexíveis. Agora mesmo alguém postou um vídeo sobre crianças agredindo seus pais, crianças puxando o cabelo da mãe, batendo no rosto da mãe, dando chute, pontapé, socos, murros. Aonde que nós vamos parar com isso, meus irmãos? E nós estamos vivendo exatamente isso, comportamentos iguais a estes dentro da igreja. Filhos que não obedecem às mães, filhos que não obedecem aos pais. E nós precisamos nos ater a isso, trazer a luz da palavra. Aonde houver uma indisciplina, nós trazermos a disciplina de Cristo, a disciplina da palavra de Deus. Vamos adiante. Paulo fala sobre profanos. O que é uma pessoa profana? Uma pessoa ímpia.
uma pessoa mundana dentro da casa de Deus, uma pessoa que despreza as coisas santas, uma pessoa que despreza as coisas sagradas, uma pessoa que está dentro da igreja, mas tem uma vida de impiedade, uma pessoa que está dentro da igreja, mas tem padrões mundanos de viver. Perceba uma vez mais, eu sou repetitivo, mas é para que nós venhamos entender que Paulo não está escrevendo para quem está fora, meus irmãos. Paulo está escrevendo para quem está dentro da igreja, para quem participa do corpo, para quem participa do cálice, para quem participa cotidianamente das orações, do partir do pão, da comunhão dos santos. Alguém profano dentro da casa de Deus é terrível. Alguém que perdeu o zelo pelas coisas sagradas. Alguém que despreza aquilo que Cristo conquistou através do Calvário. Como que pode isso acontecer nos nossos dias? Mas acontece. Outra característica que Paulo escreve: homens e mulheres, pessoas sem afeto natural. Perceba que amantes de si mesmo é o culto a si, pessoas que colocam a sua vida em um patamar diferenciado, um patamar inacessável, inatingível, alguém que faz o culto do ego, uma pessoa narcisista. Mas perceba que agora, sem afeto natural, alguém que é desumano, alguém que tem a incapacidade de amar. Quando nós falamos sem afeto natural, Paulo está escrevendo e fazendo menção de um tipo de amor, storge ou storge no grego, que refere-se ao amor familiar. Nós temos alguns exemplos de amor que até podemos abordar em um próximo vídeo, mas Paulo está fazendo menção agora de um amor storge, que se refere ao amor entre família, o amor uns para com os outros. E quando nós falamos este atributo negativo sem afeto natural, quantas mães estão sacrificando seus filhos, quantos pais estão dizimando famílias inteiras, pessoas que estão agora tirando a vida dos familiares e se suicidando. Não tem afeto natural. Nós vimos agora um caso, já faz algum tempo, de uma jovem que deu à luz dentro de um banheiro de um ônibus e atirou a sua criança recém-nascido pela janela. A criança teve traumatismo craniano, uma série de fatores. O ser humano sem afeto natural, o ser humano sem misericórdia, o ser humano sem a capacidade de amar, sem a capacidade de se envolver afetivamente com os seus familiares. Nós não estamos falando de amar o próximo, tão somente aquele que está na rua, distante, não. Nós estamos falando de o amor familiar. Quantas famílias estão sendo dizimadas porque está acontecendo exatamente isso? O ser humano cada vez mais sem afeto natural. Deus colocou um atributo comunicável dentro do ser humano que é o amor. O amor uns para com os outros. O sentimento de carinho, de cuidado. E o ser humano está se afundando, perdendo este atributo que Deus assim colocou. Paulo usa outro termo, um adjetivo negativo: irreconciliáveis. Pessoas que são irreconciliáveis, pessoas que preferem viver brigando, pessoas que são donas da razão. Quantas pessoas nós conhecemos assim, irmãos? Quantas pessoas que estão erradas, estão completamente erradas, mas não se dobram, não reconhecem o seu erro, não são tratáveis. Nós chegamos para conversar e elas são donas da razão, elas têm a mente fechada, o coração petrificado, a mente cauterizada. Pessoas assim são irreconciliáveis, não há como chegar. Imagina ter lado para chegar no crente. Pessoas que nós temos que olhar como é que vamos chegar, como é que vamos proceder. Então é terrível. Perceba que pessoas irreconciliáveis são pessoas terríveis de tratar, pessoas terríveis de nos relacionarmos com elas. São pessoas que preferem o caminho da guerra e não o caminho da paz. Paulo usa outro adjetivo negativo: caluniadores. E aqui eu quero que você pegue a profundidade desta palavra. Paulo, quando ele usa a palavra para caluniadores, Paulo ele vai usar no próprio grego diabolos, ou seja, a mesma palavra para diabo.
Paulo está usando para quem é caluniador. Porque diabo ou diabolos, no grego original, significa acusador, caluniador. Então, Paulo está escrevendo quem é caluniador, ele assume a característica do próprio diabo. Quem é caluniador, ele assume a característica do próprio acusador, que acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Quantas pessoas nós conhecemos que são caluniadores? Pessoas que faltam com a verdade, pessoas que apontam e apontam e apontam, mas são mentirosas. Quantas pessoas que acusam a igreja sem a igreja ter culpa alguma? Quantas pessoas que vão para as redes sociais inventar mentiras contra a igreja, que não é bem assim, não foi assim. São pessoas, e muito cuidado com isso, pessoas que estão atingindo e tomando para si a característica do próprio diabo. Pessoas caluniadoras, pessoas acusadoras, que sem motivo algum estão apontando o dedo e denegrindo a imagem de alguém. Elas mancham a honra, o caráter de alguém através destas calúnias que não têm fundamento algum. Vamos adiante. Pessoas incontinentes. Tudo isso Paulo está fazendo esta lista longa e extensa, que eu aqui separei algumas características para nós abordarmos. Pessoas incontinentes. O que é uma pessoa incontinente? Uma pessoa sem autocontrole, uma pessoa que ela é impotente através das ofertas que lhe são oferecidas, através dos manjares que lhe são estendidos, oportunizados. É uma pessoa que ela é impotente, ela sucumbe às propostas, ela é flexível, ela é tolerante com aquilo que é lhe proposto. Ela, em vez de ter o autocontrole, em vez de ter o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, o domínio próprio, o autocontrole, o dizer, não, isso eu não quero, isso eu não faço, para lá eu não vou, para trás eu não volto, isso eu não me sujeito. Isso é ter um domínio próprio, isso é ser uma pessoa que tem um autocontrole sobre a sua vida. Pessoas que têm todos os motivos para viver em guerra. Não, mas eu tenho autocontrole. Eu tenho fruto do Espírito, eu tenho domínio próprio, eu não vou revidar, eu não vou discordar de novo. Não, eu não vou investir o mal com o mal, não, eu vou ficar tranquilo. Isto é ser uma pessoa que tem um autocontrole. Jesus nos chamou para sermos continentes, não incontinentes, não inconstantes, não. Jesus nos chamou para mantermos a constância, para sermos alguém que tem autocontrole, alguém que tem o domínio próprio, alguém que sabe escolher, sabe dominar o seu ego, dominar as suas paixões, dominar os desejos da carne. Glória a Deus. Deus seja louvado por esta palavra, meus irmãos. Paulo escreve ainda mais, sem amor para com os bons. Percebam, o que é uma pessoa sem amor para com os bons? Pessoas que desprezam a virtude de alguém. Ninguém presta, ninguém vale nada. Fulano de tal não presta. Fulano não vale nada. Você conhece alguém assim? Eu tenho certeza que você conhece. Pessoas que não reconhecem virtude sobre a vida de outra pessoa. Pessoas que não reconhecem o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Claro que nós somos imperfeitos, incapacitados. Claro que nós somos transgressores. Todos os dias quebramos os princípios de Deus. Mas a misericórdia de Deus através de Cristo está sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de toda transgressão. E claro, quando nós desejamos ser perdoados, quando nós desejamos caminhar em uma vida santa, quando acontece o pecado, errar o alvo, nós sabemos o que precisamos fazer, mas insistimos em fazer errado. Quando nós erramos o alvo de uma forma involuntária, ou seja, um acidente de percurso, mas diferente de alguém que vive uma vida de transgressão porque deseja, porque quer, porque está ali, permanece uma vida de pecado. Percebam que nós temos o amor de Deus para as nossas vidas manifesto em Cristo Jesus, quando nós esboçamos um desejo de mudança, um desejo de sermos pessoas melhores todos os dias. Então, que nós não venhamos ser assim, pessoas sem amor para com os bons.
Não, que nós venhamos ter amor pelas pessoas, conhecer, reconhecer o agir de Deus sobre a vida destas pessoas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Percebam, meus irmãos, olha só, que coisa tremenda esta palavra. Pessoas traidoras, pessoas obstinadas. O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que, eu anotei aqui, ó, é uma pessoa que cai de cabeça nos seus ideais, nas suas atitudes, nos seus anseios. É uma pessoa que ela mergulha mesmo. É uma pessoa que ela é obstinada. Só que Paulo está dizendo sobre pessoas que são obstinadas pelas coisas erradas. Elas têm este desejo, elas têm esta obstinação de ir a fundo, cair de cabeça, mergulhar, mas o desejo, a raiz do sentimento é errada, é completamente terrível. Que nós possamos ser obstinados sim, mas obstinados pelas coisas do céu, mergulharmos de cabeça nas coisas do céu, meus irmãos, mas não ao contrário. Pessoas ali, ó, pessoas obstinadas, orgulhosos. O que é alguém orgulhoso? Alguém orgulhoso também é alguém soberbo, como nós já falamos, mas para orgulhoso, Paulo ele escreve algo que é muito interessante. Paulo vai usar a palavra tífilos, ou seja, no grego cego. Alguém que é orgulhoso, além de ser um soberbo, ele é um cego. Ele não consegue enxergar a verdade. Ele está envolvido em um mundo de ilusões, em um mundo de orgulho, de soberba. Ele é o cara, ele é o fulano de tal, ele está num patamar inatingível. Não, ele é um cego. Ele não enxerga um palmo além dos seus olhos. Então, olha só quantos adjetivos negativos. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ou seja, o ser humano, os crentes da atualidade, mais amigos dos seus prazeres, da sua vontade, do que amigos de Deus. Estão servindo mais as suas vontades do que servir a vontade de Deus. Paulo fala aqui ainda mais, olha, tendo aparência de piedade. Ou seja, alguém que tem uma forma que se parece. O que é piedade? Alguém que é devoto, alguém que é praticante do evangelho, alguém que tem esta aparência, que até se parece, mostra ali alguma devoção, participante do evangelho, mas é alguém que nega, porque Paulo diz negando, ou seja, através dos seus atos, através do seu modo de viver, está negando a eficácia. Alguém que tem aparência de piedade, mas negando através do seu modo de viver a eficácia desta verdade, deste evangelho. E quando Paulo fala sobre eficácia, Paulo usa a palavra dunamis ou dínamos. O que é isso? Revestimento, capacitação. A mesma palavra que nós encontramos em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ou seja, recebereis esse dunamis, esse dínamos sobre as vossas vidas, esta capacitação sobrenatural, que aí que acontece o milagre, aí que acontece as coisas, as maravilhas de Deus, é através desta capacitação espiritual. Então, pessoas que têm aparência de piedade, mas negando a eficácia, as pessoas, através do seu modo de viver, crentes que através do seu modo de viver negam este poder, este revestimento, esta maravilha de Deus sobre a igreja, meus irmãos. Então percebam que o conselho de Paulo para os nossos dias e também para o jovem Timóteo, ele diz, destes afasta-te. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre esta terra e Paulo ainda está recomendando através do Espírito Santo de Deus, através dos ensinos do Evangelho, através das verdades de Cristo, pessoas que têm uma vida incompatível com o ministério, pessoas que têm uma vida incompatível com as verdades bíblicas. Paulo está dizendo destes, afasta-te. Perceba que Paulo não está dizendo afasta-te daquele que tem uma religião de matriz africana. Paulo não está dizendo, ei, aquele que é espírita,
exclui ele, não. Paulo está dizendo, não, aquele que é maçom, deixa ele de lado, aquele que é pecador, deixa de lado, não. Paulo está dizendo daqueles que dizem ser, mas não são. Paulo está dizendo daqueles que estão dentro da igreja, mentindo, enganando. Mas também Paulo diz, estes não irão além, estes não irão muito longe, serão descobertos porque já foram reprovados através das suas obras, através dos princípios de Cristo, eles já foram reprovados através das suas ações. Paulo está dizendo, afasta-te destes, porque eles têm o poder de persuadir mentes, eles têm o poder de entrar nas casas e disseminar doutrinas demoníacas, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Estes são estes que Paulo está dizendo, destes afasta-te. Que nós possamos seguir o conselho de Paulo, que nós possamos andar agora na orientação do Espírito Santo e deixar estas pessoas, esta corja, esta gama de pessoas de lado e atentarmos às verdades de Cristo, meus irmãos. Que nós possamos fugir disso, porque estes dias trabalhosos estão aí. Não precisa ir muito longe, não precisa olhar para a igreja do fulano, a igreja do ciclano, a denominação A, a denominação B. Nós precisamos olhar aonde estamos plantados, aonde Deus nos colocou ali para sermos servos e entendermos que estes dias já estão acontecendo. Que Deus em Cristo vos abençoe e que você possa absorver esta palavra, que você possa meditar nesta palavra, que você possa entender esta palavra através do Espírito Santo de Deus. E antes de encerrar, eu quero orar juntamente com você, seja onde você estiver. Se você tem esta oportunidade, feche os teus olhos, nós estaremos orando. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença, fazendo menção, ó Deus, desta palavra poderosa. Esta palavra, ó Deus, que vem como orientação para os nossos dias, que nós venhamos fugir, ó Deus, destes adjetivos negativos, ó Pai, destas características de pessoas que negligenciaram, Senhor amado, a eficácia, o poder do Evangelho, que nós venhamos, ó Deus, nos afastar destas pessoas, destas características negativas que mancham, Senhor amado, o Evangelho, pessoas que através dos seus testemunhos negativos, ó Deus, estão ali despregando, Senhor amado, aquilo que foi pregado com poder e ousadia, mas que nós possamos andar em contramão, Senhor amado, deste segmento. Ó Deus, aquele que está orando neste momento, aquele que está assistindo este vídeo, seja de noite, de tarde, de manhã, seja qual for a hora e o momento, que o Senhor possa vir sobre a vida deles, ó Pai, como um revestimento, como, ó Deus, uma capacitação especial e extraordinária, sobrenatural neste momento, e que o Senhor possa revestir, ó Pai, para que nós venhamos andar em contramão, Senhor, estas verdades, mas que nós possamos estar com a bandeira, Senhor amado, do Evangelho, Senhor, os princípios, as verdades do Evangelho, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, Senhor, repreende todo o espírito do alto culto, o culto do ego, esta droga, Senhor amado, viciante, papai querido, o alto culto, o ser humano colocado em um lugar de destaque pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio desejo, não, porque nós sabemos que a honraria que vem de Ti é diferente, mas que nós possamos, ó Deus, fugir desta aparência do mal e que o Teu nome seja glorificado em tudo e em todos. Assim, ó Deus, eu Te louvo e Te agradeço por esta oportunidade. Que Deus em Cristo abençoe você que acompanhou até o final esse vídeo e compartilhe, propague, se inscreva, curta, comente e que você seja abençoado em todos os setores da sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Ficamos por aqui.